Eu gostaria de ressaltar aqui na lição 13, nós temos os objetivos gerais, mas eu vou ficar só com um ponto desses objetivos gerais, porque o objetivo é o alvo que você tem que acertar. E se eu tenho mais de um alvo, eu fico com dificuldade. A minha seta vai ter que se dividir em 3, 4, né? Então, nós vamos pegar apenas um alvo aqui para a gente acertar, que é celebrar a vinda de Jesus. Essa é a finalidade do livro. O livro nos traz pontos de esperança. Ele é escrito diretamente para a igreja. O livro é escrito diretamente para a igreja. O livro é relevante em sua totalidade no desvendar da história. Nós não vamos entrar aqui neste ponto, mas os irmãos viram ao longo da história. Hoje eu não trouxe nenhum slide, porque nós vamos fazer mais uma mesa redonda, espero eu, né? Tenho orado para que seja dessa forma. E vamos ver se a gente consegue fazer uma mesa redonda para a gente entender o que o aluno realmente percebeu. Mas deixando claro que os pontos, eles não vão ser discutidos, combatidos, mas sim, o ponto, ele tem a relevância para abrir a nossa visão, abrir o nosso entendimento, para que possamos estudar mais. Qual é o sentido dessa lição na escola bíblica, desse tema no trimestre? É justamente, tanto na visão do autor, quanto na visão do professor, do facilitador, que aconteceu no trimestre de ser helenita, nosso entendimento é que o aluno deva buscar diretamente do professor, que é o Espírito Santo de Deus. Porque eu posso estar falhando, sou humana. É um entendimento que Deus me deu através dos estudos que eu tenho feito ao longo já de uns 40 anos sobre esse tema. E a autora, eu creio que não fez a diferente. Tive a oportunidade de estar com ela ali no CIEM, no período em que nós estávamos estudando o mestrado em Fisiologia, e pude conhecê-la um pouco mais de perto. Então, eu tenho a clareza de que é uma pessoa com bastante entendimento e também esclarecimento. Mas, tanto um quanto o outro, nós somos humanos, então nós somos limitados em nossos entendimentos. Somente o Espírito Santo de Deus pode te dar a revelação completa. Então, eu vou ficar aqui com a revelação da lição 13, do objetivo que é celebrar a vinda de Jesus. Se tivermos todo o conhecimento e não praticarmos esse conhecimento na esperança de que Jesus um dia virá buscar a igreja, virá buscar aqueles que resolverem em seu coração participar do reino de Deus, de nada vai adiantar. Seremos inúteis, como diz lá em Lucas, que eu li para os irmãos. O servo que faz apenas o que o Senhor manda. Nós, qual estudamos já o livro de Apocalipse. E os objetivos específicos, eles são descrever a visão de João e expressar a adoração pública a Deus por meio de cânticos. A adoração, eu vou aqui aumentar, além dos cânticos, salmos, e principalmente expressar adoração a Deus por meio da atitude de vida. Eu posso não cantar, que vai ser difícil, uma vida em expressão com Deus, ela vai cantar, mas eu posso não cantar, mas eu tenho que expressar a minha adoração por meio da minha atitude de vida. Seja santo porque eu sou santo, e quem é sujo que se suje ainda mais, diz a palavra. Então, é isso que eu gostaria de ressaltar aqui na lição. A lição 3, ela traz as revelações finais, mas nós já tivemos essa aula na aula passada. Então, hoje, na verdade, nós vamos estar pensando em todo o tema. E eu quero começar lendo para você, em Lucas, uma passagem no finalzinho de Lucas, no capítulo 24, diz o seguinte, no verso 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, Jerusalém, no caso, né, nós sabemos, até que do alto sejais revestido de poder.
Eu quero chamar inicialmente a sua atenção para essa palavra. Serás revestido. Significa, serás vestido novamente. Reverter, revestidos, significa, vocês serão vestidos novamente. Serão vestidos novamente pelo poder que vem do alto. Então, meu irmão, você aceitou Jesus, nós cremos que quando aceitamos Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos convence da morte, do pecado e do juízo. E sem o Espírito Santo de Deus não há vida. Eu estou morto, completamente morto. É difícil você ir a um velório e você pode beijar o morto, você pode tentar falar com o morto, você pode fazer tudo. Mas ele não te ouve, ele não tem reação. É isso que a Bíblia diz que o mundo está. O mundo está morto, jaz. A palavra jaz você encontra no cemitério. Fulano jaz. Então significa fulano está morto. O mundo jaz, o mundo está morto no maligno. Então, a única voz que o morto ouve é a voz do Espírito Santo de Deus. Como é que eu sei isso? Jesus, em sua sabedoria infinita, nos ensina isso. Você vê isso aonde? Você vê isso que Lázaro, as mulheres choravam, todo mundo gritava no túmulo de Lázaro. Mas ele não ouvia a voz das pessoas. A única voz que ele ouviu foi a de Jesus. Lázaro, saia para fora. E aí, esse comando vai até a eternidade. E Lázaro, que já estava morto 4 dias. Por que 4 dias? Porque para os judeus, se fosse 3 dias só, eles diziam que a alma ainda estava ali rodeando o corpo. Então, ia dizer, não morreu de tudo. Então, foi proposital. Segundo, que o número 4 significa uma ação humana. Você vê que Jesus passou 40 dias no deserto. 40 dias no deserto. O povo passou 40 anos perambulando. Então, você vê que o número 4 ele tem uma ação humana. E aí nós vemos, ficou 4 dias, ou seja, já estava morto, fedendo, podre. É assim que a humanidade se encontra. Morta, fedendo, podre. A igreja tem que ser tal para não deixar o mundo se deteriorar. Porque o mundo sem a igreja, ela é podre. Ela vai se deteriorar os pecados. Que a gente vê isso. O mundo está cada vez mais se deteriorando nas suas mazelas de podridão. A igreja é o sal que vai impedir que isso realmente aconteça. Então, Marianita, aqui diz... Oi. Só um minuto, por gentileza, só um segundo. Seu áudio está um pouco abafado e a irmã não está aparecendo aqui também na imagem. A sua irmã fez isso? Não, eu deixo tocar para falar. Espera aí. Eu tenho que habilitar aqui a minha câmera, mas eu pensei que eu já tinha habilitado ela. O seu áudio também está um pouco abafado, tá? Nesse sentido. Habilitei agora, vocês viram? Estamos vendo a irmã, sem problema. Tá? Agora, o meu áudio, deixa eu ver aqui. Eu tenho que... O que eu tenho que fazer aqui? Eu estou com o microfone pelo Zoom, eu não sei se... Agora, está melhor? Está melhor, meu irmão? Tá dando eco ainda, tá? Nesse sentido. Mas continua, Então eu vou continua. Eu vou ficar direto aqui, tem o Bluetooth. Peraí. E agora? Melhorou? Melhorou. Melhorou? Agora eu estou direto. Então, o que ocorre aqui? Ainda tá dando eco. Eu peço a todos também que desliguem aí, desativem o som, por gentileza, tá bom? Para que ela possa ter clareza quando falar. Isso. Vou colocar aqui para falar. Ok. Então, que sejamos
sejamos revestidos de poder. Essa é a finalidade. Então, nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, mas também nós precisamos ter essa intimidade com Deus, estar exatamente onde Ele mandou que estivéssemos cada vez mais. Nós não vai ser derramado sobre nós o Espírito, porque o Espírito já foi derramado por meio, quando você aceita Jesus, mas você vai ser cheio. Nós aprendemos aqui que o corpo, a unção está no corpo, e a gente precisa ser uma pessoa ligada nesse sentido para a glória de Deus. E foi bom que o Patrício apareceu aí na imagem para mim, ele saiu fora agora. Foi bom porque a primeira pergunta que eu tenho aqui, que eu gostaria de ressaltar, eu não sei se muitos de vocês assistiram às primeiras aulas que não estavam sendo gravadas. Nessas primeiras aulas, nós tivemos a oportunidade de expressar a parte inicial desde Gênesis. Então, nós temos aí, eu gostaria de recapitular com vocês a partir da pergunta do Patrício. A pergunta do Patrício foi muito pertinente. A pergunta foi, Apocalipse, ele é um livro que vai revelar toda a história para a humanidade. E a gente tem que levar em conta nos eventos que era, que é e que há de vir. Então, ele me faz uma pergunta. Dado esse contexto do que era, por que Deus não aceitou a oferta de Caim? A princípio, você olha assim, nossa, não tem nada a ver com o que nós estamos estudando de Apocalipse, mas eu falei para ele, obrigada, porque me vai fazer a gente relembrar do que foi dito no início. Primeiro ponto é que a gente tem que entender que Deus, ele trabalha no ciclo. A gente falou isso. E ele tem um período determinado para cada ação dele. Satanás, por sua vez, ele não é criativo, não é criador. Ele imita Deus. Então, o que aconteceu ali? Quando ele tem a inserção sobre Adão e Eva, o mal, antes de Satanás passar a ideia de desobediência, de rebelião contra Deus, o mal estava fora, estava no jardim. O homem tem livre-arbítrio, sim, mas o mal não estava no homem. O mal estava fora, estava no jardim, mas não estava no homem. A possibilidade dele desobedecer existia, mas ele não tinha a sua natureza pecaminosa. Ele não estava com todos os seus desejos inclinados para o mal. Então, a Bíblia diz que eles comeram do fruto. Você sabe muito bem que você está de pé hoje, você é um homem sadio, com a mente sadia, é porque você se alimentou todo esse período da sua vida. Se você ficasse um mês sem comer, a sua mente falhava, certo? Se você ficasse um mês sem tomar água, você já estava morto. Tem aquele programa na televisão que um casal ele é deixado na mata para sobreviver, sem recurso nenhum. Eles ficam loucos atrás de proteína, porque se eles não comerem a proteína, a sua mente falha. Então, o que acontece ali? Quando ele come do fruto, agora aquele fruto fez parte da carne dele. Aquele fruto representa a ciência do bem e do mal, representa principalmente a desobediência contra Deus. Então, o que acontece? Ele se apossou do fruto, agora o mal que estava fora, esse mal que estava fora agora faz parte de dentro dele. Então, como o homem foi colocado para reproduzir segundo a sua espécie, a espécie dele agora é pecadora. A espécie dele agora é contaminada. Ela foi contaminada pela desobediência. O fruto ali maior, a árvore ali maior representa a desobediência. Não se iluda. Na sua igreja tem uma árvore que Deus vai te testar em sua obediência.
No seu trabalho tem uma árvore que Deus vai te testar em sua obediência. Na sua vida, na família, tem uma árvore que Deus vai te testar em sua obediência. Só que agora há um fator a mais. Além desse mal estar fora, não é? No seu ambiente de trabalho, as pessoas falando pornografia, as mulheres tentando te seduzir, os homens tentando te seduzir. Além disso tudo, existe um mal dentro de você. A sua natureza agora se inclina para o mal. Ela é morta, ela é apodrecida. E somente a voz do Espírito Santo de Deus pode te dar vida, como fez com Lázaro lá no túmulo. Então, o que isso leva? Quando Caim, eu estava lendo aqui para poder responder essa pergunta com mais habilidades e precisão, perceba muito bem, capítulo 4 de Gênesis, vamos lá? Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. E então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. E aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim. Perceba o que a Bíblia diz. Eu não sei se a sua Bíblia vai falar diferente. E aconteceu que no fim de um tempo trouxe Caim a sua oferta. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra para a oferta ao Senhor. Certo? Olha agora no verso 4 que vai ser dito. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou o Senhor de Abel e a sua oferta. Então, perceba, a Caim, Deus olha o coração que está dentro do ser humano. Eu podia aqui dizer, como defende alguns teólogos, que eu não posso dizer que está errado, é que o Senhor instituiu que sem sangue não há remissão de pecado. E ele não ofereceu sangue, ele ofereceu da sua oferta. Mas a Bíblia aqui não diz que era para remissão. Simplesmente diz que ofereceu Caim, a oferta dele. Poderia ter aceito se fosse o quê? Primeiro, as primícias. A Bíblia não diz que foi primícia. Abel, ele ressalta, foi as primícias. Ou seja, o Senhor quer se colocar, em toda a Bíblia ele diz que nós devemos adorá-lo em primeiro lugar, levando a ele não os restos. Isso acontece com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com a nossa vida. O Senhor rejeita quando nós damos para ele aquilo que sobrou. Mas ele quer se colocar na sua vida e na minha como primeiro lugar. Então, a Bíblia ressalta, se ela ressalta que Abel deu a primícia, é porque Caim não deu primícia. Caim simplesmente, talvez no desejo de fazer melhor que o seu irmão. Então, outro ponto importante a ser ressaltado. Ele, por sua vez, mostra no decorrer desse capítulo 4 que ele já tinha em seu coração inveja de Caim. Satanás ouviu Deus liberar uma palavra de redenção no capítulo 3, verso 15. Ele disse o seguinte, Deus disse o seguinte, que do fruto da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça dele. Satanás não sabia exatamente quem era. Ora, se Abel agradou a Deus, talvez seja esse que vai querer me esmagar, porque ele não sabe de tudo. Ele sabe de acordo com as coisas que vão acontecendo, que Deus vai revelando. E com que as Escrituras vai dizendo. Tanto é que lá na tentação com Jesus, ele vai usar as Escrituras para combater Jesus. Então, ele sabe que foi revelado. Ele não sabia antes. Então, ele tomou uma ação destruidora, assim como Deus. Isso que eu falei na primeira aula. Como ele trabalha em ciclo, primeiro ele liberou o espírito de redenção. Esse espírito foi liberado em Gênesis 3,15. Satanás, por sua vez, ele aprendeu que para poder ele ter sucesso e vir um homem mau,
do maligno, que ele está tentando implantar esse reino maligno desde Gênesis, ele teria também que liberar um espírito de destruição para combater esse espírito de redenção que Deus havia liberado no Éden. Então, o que acontece? Agora ele precisa usar alguém que tivesse um coração inclinado fortemente para competir com o seu irmão Abel. Então, Deus viu que no coração de Abel, além de não lhe entregar as primícias, havia uma inclinação. Tanto é que Deus, no verso 7, eu acho muito importante o verso 7, olha o que diz. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus perguntou. Se você não se conduzir para o mal, não é certo que eu vou te aceitar também? É isso que Deus está perguntando. Olha o verso 7 do capítulo 4. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus está fazendo essa pergunta. Se todavia proceder mal, que o pecado jaz à sua porta. Esse jaz aqui é de tocaia, igual um leão para comer a presa. Por quê? Satanás percebeu que Caim estava aberto para que ele liberasse o espírito da destruição. Havia no coração dele uma competição, havia no coração dele uma inveja com o seu irmão, havia no coração dele não um desejo de agradar a Deus. Sabe aquela pessoa que vai cantar mais para se aparecer do que para louvar ao Senhor? Sabe aquele pregador que vai pregar e até na frente do espelho ele ensaia as frases de efeito? Aqui o auditório vai rir, aqui o auditório vai aplaudir, aqui o auditório vai gritar aleluia. Então, o coração dele está mais inclinado para o espetáculo do que para agradar a Deus. Então, Satanás viu que no coração de Caim tinha essa proposta. Então, olha só o que diz o verso 7. O verso 7 é esclarecedor demais para nós, viu, Patrício? Para a sua pergunta. O verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Deus queria aceitar ele também. Mas o coração dele estava inclinado não para adorar a Deus. Ele não pegou as primícias, ele estava mais focado no seu irmão do que em Deus. Ele queria mais ser o cara, ser o poderoso. Ele tinha esquecido da maestria do Senhor Jesus, do Senhor Deus, né? Então, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está de tocaia, o original de tocaia, ou seja, pronto para te engolir, pronto para te devorar. Eu quero liberar o espírito de destruição. Satanás falando para Caim. Caim está ali pronto para que esse espírito seja liberado. Irmã Lenita. Então, de tocar a porta. O seu desejo é contra ti. Percebe? O seu desejo é contra ti. A sua vontade de fazer o mal é contra ti. Mas te cabe dominá-lo. Agora, não, o pecado já não está só como no jardim do Éden, do lado de fora. Agora o pecado está dentro de você. No teu serviço tem a árvore do bem e do mal. É aquela mulher, é aquele homem te perturbando. Mas o teu desejo está dentro de você. Cabe a você dominá-lo. Então, nesse momento, é liberado o espírito da destruição. Satanás imita Deus. Ele não liberou o espírito da redenção a partir de Gênesis 15? Agora, Satanás libera o espírito da destruição, da morte em si, que o homem não mais vai agora dominar os seus pecados. É por isso que eu li o verso 49 de Lucas 24, no início. E serás revestido de poder.
Porque quando você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo te veste novamente, te enche para que você possa dominar os seus desejos. Qual é o fruto do Espírito? O domínio próprio. Agora, existe uma linha tênue onde o fogo do Espírito passa e Satanás sabe, por mais que ele fique de tocaia, que ele não pode atingir a sua vida, porque o fogo do Espírito impede de Satanás tocar na sua vida. Quanto mais cheio do Espírito Santo, quanto mais o teu corpo exalar o bom perfume de Cristo, mais longe Satanás ficará de você. Agora, se você é um crente que não tem intimidade com Deus, tem o Espírito Santo, mas não é revestido do poder do alto, você é presa fácil para Satanás. É isso que Deus está falando. Patrícia, eu não sei se respondi a sua pergunta. Como eu falei, eu não sei tudo, mas é o que Deus me ensinou. Esse verso 4, esse capítulo 4, verso 7, é uma chave para a gente entender. Porque a partir de então, esse espírito maligno, destruidor, que destrói a família, que destrói o que Deus criou, homens e mulheres, esse espírito é liberado com força, mesmo sendo o mundo destruído no dilúvio, mas esse espírito não morre afogado, ele vem com força total pelo vulcão, ele tem relações incestuosas e homossexual com seu pai bêbado, embriagado do vinho, e traz esse espírito aflorado de novo. Aí nós vamos ver esse espírito crescendo em Babel. Que espírito é esse de destruição? É a rebelião contra Deus. Toda pessoa que se rebela contra Deus, que se rebela, mesmo que eu não entenda o que Deus me está ensinando na Bíblia, mesmo que eu não entenda o que Jesus está passando para mim no meu dia a dia, eu não posso me rebeliar, porque se eu faço essa rebelião, significa que eu estou com o espírito demoníaco e destruidor. Esse espírito vai aparecer em Nimrodes com uma força tão grande que mesmo depois da sua morte, que a sua própria mãe tem um relacionamento incestuoso com ele, Nimrodes, e ela engravida de Tamuz, que esse Tamuz vai perturbar Israel a vida toda, tanto é que até no calendário de Israel tem um mês chamado Tamuz. As mulheres choram a morte de Tamuz, as mulheres colocam Tamuz à frente de Deus, e é isso que vai levar cada vez mais à destruição, que nós vimos ao longo da lição, a revolta de Deus, como Deus tem uma contenda contra a terra, contra o povo de Israel, por causa dessa rebelião. Então, eu quero concluir essa pergunta feita, que foi muito própria para que nós lembrássemos desse espírito que foi liberado. É por isso que nas cartas de João, leia as cartas de João, a terceira carta ela tem um capítulo só, com 13 versos. Leia, porque lá está dizendo, o anticristo já está no mundo. Quem é esse anticristo? É esse espírito de destruição liberada no capítulo 4, por meio da morte de Abel, por meio da ação de Caim. Satanás precisava de alguém para poder dar força a essa intuição. Não pense que Satanás é como Deus. Não vai nascer o anticristo. O anticristo, a Bíblia deixa claro. Tanto é que Satanás tomou Caim e entrou o espírito da destruição, liberou o espírito da destruição. Por isso que a Bíblia diz, cuidado com a sua fala. Na sua fala há poder. Todo mundo foi criado pela projeção da fala. Deus libera a palavra em Gênesis 3,15 para liberar o espírito da redenção. E Satanás, por sua vez, também imita Deus, liberando o espírito da destruição por meio da morte de Caim. Então, devemos ficar atentos, porque esse espírito vai ser conduzido e vai tentar liderar a humanidade
desde da Torre de Babel, indo contra... Ali a terra ainda era uma só. Depois que eles se espalharam, infelizmente, esse espírito foi para todo o tempo. Então, nós vemos, depois da morte de Nimrod, para Semiramis, a sua mulher, não perder, e a sua própria mãe, né? Não perder o poder, o que ela faz? Ela começa a dizer que Nimrod era o Deus Sol. E a gente vai ver esse Deus Sol sendo adorado no Egito, sendo adorado em todas o povo pagão, em todo o povo pagão da história. E até hoje tem gente adorando o sol. Depois ela coloca a imagem dela, todo mundo da época, ela com o seu filho no colo, e se coloca como a rainha do céu. Tanto é que depois da sua morte, depois da morte do seu filho, nós temos aí Tamuz, mais tarde ele vai morrer com 40 anos, e ela então levanta profetisas e profetas e começa a fazer um ritual de 40 dias, percebam. Você já ouviu falar na quarentena? Essa quarentena é velha. Faz um ritual de 40 dias, ela com o filho no colo, para poder chorar a morte de Tamuz. E depois que ela morre, os profetas dizem que ela volta em forma de... Isso aí tudo você pode ler naquele livro que eu passei para vocês, de José. Então, ela ali, o ritual diz, pelo decorrer da história, que esse ritual existia, que é feito, ela volta como de fertilidade. O que representava fertilidade? Era o coelho. Eles, então, pintavam os ovos, o sacerdote tinha relações com as sacerdotisas, e depois de um período de 1 ano, essas crianças eram sacrificadas para Tamuz, que ele revivia. E aí nós vamos ler em Ezequiel, capítulo 8, até o 8, 9, 10, depois você lê. Deus revoltado com Israel porque estava chorando a morte de Tamuz. Porque eles choravam a morte de Tamuz e depois era quando acabava a colheita e depois, quando começasse a colheita, eles diziam que Tamuz estava ressuscitando. Então, Deus está revoltado com este povo por causa disso. Então, você vê que esse espírito de rebelião, ele vem até se instalar e tomar forma na Babilônia, ok? Bem, respondida essa pergunta, foi bom que nós fizemos um retrospecto desse espírito maligno que já está no mundo, ok? Eu gostaria, se tivesse mais alguma pergunta, ou se os irmãos quiserem comentar alguma coisa. O Paulinho sempre tem boas ideias, eu não sei... Irmã, bom dia a todos. Quando a oferta não foi aceita, e se ele não tivesse visitado pelo mal, certamente ele se arrependeria e buscaria uma oferta primeira. Mas o que ele fez? Ele matou o seu irmão, ele não se arrependeu. Aí que está toda a índole do seu coração, está caracterizada na morte do irmão dele. Isso mesmo, isso mesmo. Irmã Helenita. Ora, se você não mudar, eu não vou te aceitar. É lógico que eu vou te aceitar. Então, Deus não quer a morte dos seus inimigos. Deus não quer a morte do homem, do ser humano. Ele quer a salvação. Alguma outra pergunta? Irmã Helenita. Eu mandei umas perguntas para o pastor Nelson, não sei se ele repassou para a irmã, então eu vou refazer. A irmã falou na aula passada sobre o milênio. Eu depois fico devendo, tá? Mas vamos tentar. A irmã falou, voltando para Apocalipse, a irmã falou do milênio. E aquela questão de que no milênio haveria nascimento, haveria morte, e haveria, no final de tudo, rebelião, né? Gog e Magog, depois vai descer fogo do céu e vai vir o juízo final, Nova Jerusalém. Mas o que me chamou a atenção em termos de um debate, né? Um mini debate, é o seguinte: com relação a quem se
não seguir o governo de Cristo no milênio, vai ser condenado, tudo bem. Mas e quem seguir as normas de Cristo, for um bom súdito de Cristo, da igreja que estarão reinando, eles, então, terão acesso à vida eterna. Foi o que eu entendi. Aí eu pergunto o seguinte, uma pessoa antes do milênio, ali durante a tribulação, um pouco antes, ela não é arrebatada, porque era até da igreja, o irmão da igreja saiu e tal, aí a igreja foi arrebatada e ele ficou. Quando a igreja voltar para reinar com Cristo, ele vai estar aqui no milênio. Aí a minha pergunta é essa, ele está aqui, ele viu o erro que ele cometeu, e aí ele se torna um bom súdito. Nesse contexto, então, ele teria, de novo, uma chance. Ok. Essa pergunta não é difícil, porque a própria Bíblia ela responde. Se você ler no capítulo 20, ele vai dizer que houve a ressurreição dos que morreram e não se inclinaram ao anticristo, nem às suas, e nem foram marcados pela besta. Pode ver o capítulo 20, e aí ele vai dizer assim, essa é a primeira ressurreição. Eu vou ler para o irmão. Abre aí, capítulo 20 de Apocalipse. Vamos a partir do verso 5. Ou melhor, a partir do verso 4. O 4 é grande, mas eu vou ler o verso 4. Ó. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dado a autoridade de julgar. Vi também as almas dos decapitados. Olha, quem vai estar quem vai estar aqui na tribulação, eles não vão aceitar o reino do anticristo. Então, eles serão decapitados. Você sabe quem é o grupo que faz esse tipo de morte, não é? Você sabe. Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Então, meu irmão, não tem jeito. Aqueles que ficarem para a tribulação, esses morrerão. Eles pagarão com a própria vida, porque eles não vão poder comprar, eles não vão poder vender, eles vão ter que dizer, se você não se inclinar ao homem do mal, ao anticristo, você será decapitado. O que está acontecendo com a igreja perseguida hoje? Eles são destruídos. Então, esses irmãos serão mortos. Então, olha só o que a Bíblia continua ensinando para a gente. Ó. Eles não adoraram a besta nem a sua imagem. E não receberam a marca na fronte nem na mão. E viverão e reinarão com Cristo durante os 1000 anos. Eles morrerão, mas ressuscitarão. Porque, olha só, os restantes dos mortos não viverão até que se complete 1000 anos. Mas esses aqui, eles serão ressuscitados. Eles viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Olha o que diz o verso 5. O restante dos mortos não viverão até que se complete os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então, quem vai estar na primeira ressurreição? A igreja que foi arrebatada. Essa igreja terá o privilégio de conhecer o Santo do Santo, conhecer o terceiro céu, porque a boda, lá no 19, vai dizer que vai ser lá nesse culto do céu, a boda do Cordeiro. Lembra? João fala assim, e nesse culto eu vi uma grande multidão que cantava o hino de Moisés. Ou seja, era um ser humano, não era o cântico de Moisés, era ser humano, não eram anjos. Então, essa pessoa, esse grupo ressuscitou e eles estão conhecendo o Santo dos Santos, o céu dos céus. Agora, esse grupo que vai morrer no período da tribulação, e a Bíblia vai dizer que são muitos, multidões, é muita gente, eles vão ressuscitar e reinarão com Cristo, ou seja, eles também receberão de Cristo a oportunidade de vida. Já os que morreram antes, sem Cristo, antes da tribulação, depois da tribulação, porque vai continuar morrendo gente de câncer, de tudo, né? Os que morreram antes, os que morreram depois,
Essas pessoas sem Cristo, elas não vão ressuscitar, diz aqui. Já vão ressuscitar na segunda ressurreição, que é diante do trono branco, para receber a condenação final. Irmão, Agora, entendi. entendeu? Agora, com relação, por exemplo, uma pessoa ficou aqui na tribulação e ela não vai se prostrar, tal, ela vai perecer. Tudo bem, vai ressuscitar ao final dos 1000 anos e vai ter uma outra oportunidade. Mas eu digo até a pessoa que acabou cedendo, mas no milênio, então não haverá mais, cai ali em Hebreus 6:4, é impossível, né? A pessoa agora aceitar Jesus depois, né? Porque ela fez tudo aquilo que tinha que fazer, aceitou a marca da besta. E aí depois chegou no milênio, ela está lá, Jesus você continua voltou. lendo, Então tá bom. tá? Mas você já viu que vai acontecer? Tá. Você já viu o que vai acontecer? Se você continuar lendo, você vai ver que a Bíblia diz que Jesus veio com o seu exército, que é a igreja dele, e aqueles que foram decapitados. Jesus veio com a galera toda em cavalo de cavalo aí voando e vai destruir todo mundo, meu irmão. Vai destruir aquela rebelião. Só que o mundo vai continuar nesse ponto de que a pessoa aceitou Jesus. Naquele momento que Jesus veio, ela entendeu que Jesus é o Cristo. É isso que o irmão está dizendo, né? Ela entendeu que Jesus, ela se arrependeu. Porque se ela está morta, está morta. Ela só pode se arrepender enquanto tem vida. Entenda. Se está morta, está morta. Não tem uma segunda chance depois da morte. A Bíblia diz que a gente tem que servir o Senhor nessa vida. Então, que Jesus vai estabelecer o reino dele e todas as nações, se você lê Isaías, que eu passei para você ler, todas as nações agora, eles vão lá para aprender do próprio Jesus. Quer dizer, Jesus vai continuar ensinando. Se essa pessoa, no coração dela, tiver o mal inclinado, ela está lá só para fingir, porque Deus conhece o coração, igual fez Caim, Deus sabe que ela está pronta a uma rebelião. Lembra que no final do 1000 anos, Satanás estava indo Deus contra Jesus para tomar Jerusalém? O fato todo está ali naquele pedacinho de terra. E eu já falei para vocês na aula passada, e volto a dizer agora, mas é uma coisa que Helenita está falando. Eu, no meu coração, depois a gente pode fazer um estudo sobre essa teoria Pangera. É uma teoria muito interessante. Provavelmente o portal de Deus está ali naquele lugar. Porque até Jacó, quando ele vem da cidade indo para Midian, indo para a terra do pai dele, ele passa por aquele local. E a Bíblia diz que ele inclinou a cabeça numa pedra e ele via ali anjos subindo e descendo. Então, ali tem alguma coisa. Ali tem uma ligação com o céu. Mas você não tome isso como verdade, porque a Bíblia não me fala nada disso que eu estou falando. Estou dizendo eu, Helenita. Por quê? Abraão ofereceu o filho ali na Araúna, naquela parte ali onde foi construído o templo. E há uma briga grande por aquele local. Então, eu acredito que Jesus se estabelece ali e Satanás vai tentar novamente destruir aquele lugar. Agora, respondendo a sua pergunta, na minha compreensão, pelo que eu leio, essas pessoas que entenderam que Jesus Cristo é o Senhor, elas vão poder, então, estar sendo regida pelo governo de Jesus. Ela aceitando esse governo como nós estamos aceitando hoje, porque quando eu estou na igreja, quando eu estou tendo a Bíblia como a regra de conduta em fé, eu estou vivendo, lembra que eu falei da oração do Pai Nosso? Dá-nos hoje o pão do amanhã. Eu estou vivendo hoje o reino de Cristo, o reino teocrático. Porque quem rege a minha vida é a Bíblia. Então, se aquela pessoa, no milênio, ela não foi destruída, ela permaneceu, ela entendeu que Jesus Cristo é o Senhor, ela agora vai ter que provar isso vivendo no reino teocrático, vivendo sobre os regimes do Senhor Jesus. Se ela não viver sobre essa conduta, não muda nada.
continua sendo a palavra. A palavra é Jesus. A palavra é a vida. Salomão, na sabedoria divina, no capítulo 3, verso 18, anota aí, você lê depois, ele diz que a palavra, a lei, é a árvore de vida que está no jardim. Olha só. Então, a lei já estava estabelecida por Deus desde o jardim. E a palavra e a árvore da vida é a lei. Então, a árvore da vida é a lei do Senhor, que Jesus veio cumpri-la, veio trazer para nós. A lei estabelecida por Moisés é apenas a placa, porque a estrada já está ali. A lei de Moisés vem só dizer, se você saiu dessa linha aqui, você está no acostamento. E no acostamento, você tem que parar. Você não pode seguir viajando no acostamento. Você tem que voltar para a estrada. É isso que a placa está dizendo. A lei estabelecida por Moisés é a placa, para você saber que você está à margem da lei. Que você, fora da lei, é um marginal. Não é assim que a gente aprende? Você, fora da lei, é marginal. Então, a lei de Moisés vem dizer, você está fora da lei e você não consegue estar certinho. Você tem que entrar num caminho, que é Jesus. Jesus é a porta para um reino onde ele vai te dar a graça. Eu respondi a sua... Lenildo. Oi? Obrigado, irmã. Amém. Então, tem o Nelson levantando a mão e tem pode falar, irmã. Pode a irmã dele falar primeiro, depois eu falo. Pastor, o senhor já está querendo falar um tempão. Fala. Não, pode falar. Não, bom dia a todos. É uma pena que está terminando hoje esse banquete, não é? Mas Deus sabe todas as coisas e Deus nos dará mais tempo para outros tempos, né? Outras oportunidades para a gente se aperfeiçoar mais na palavra. Helenita, querida, encontrando uma pessoa que também está estudando escatologia, e ele falou para o meu marido, leia o 24 de Mateus. E ontem eu fui ler esse 24, capítulo 24 de Mateus, quando Jesus responde para os discípulos acerca do fim dos tempos, aquelas coisas todas, né? E ele fala, no verso 15 de Mateus, ele diz assim, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, e eu fui lá, é Daniel 9, 27, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Aí eu fui para duas versões e eu fiquei meio confusa, entendeu? Porque realmente eu acho que nós temos que escolher uma versão para a gente que mais se encaixe com aquilo que nós entendemos, ou porque senão a gente realmente fica na dúvida, entendeu? Porque vem um fala uma coisa, vem outro fala outra, vem outro, entendeu? Então, graças a Deus, eu me coaduno muito com as suas colocações e aquilo realmente que eu tenho aprendido como cristã. Então, eu queria saber essa expressão que Jesus usou, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Explica para a gente isso aí. Mateus 24, 15. Olha, Paulo foi um homem assim, separado mesmo, para orientar a igreja. E em Tessalônica ele vai orientar a gente. Se você ler o capítulo de 2 Tessalônica, capítulo 2, vamos lá em Tessalônica, que ele vai explicar essa expressão de Jesus. Primeiro a gente tem que entender, antes de eu ir lá, primeiro a gente tem que entender que Jesus estava falando ali para os judeus. A abominação, ela vai se assentar, diz a Bíblia, que ela vai se assentar, no São Paulo vai falar, que ela vai se assentar no trono, no templo do Senhor. Essa abominação, como eu falei, a profecia, ela acontece em várias camadas.
Essa camada já aconteceu a primeira vez em Tito Epifanes, que ele se colocou como Deus, sacrificou a porca, a gente sabe, leia Macabeus, que a gente vai entender essa história direitinho. Mas nessa segunda camada, em que Paulo nos orienta, ele fala assim, que essa desolação, primeiro vai vir um homem da destruição. Então, Jesus está falando para os judeus, antes que venham essa destruição. Os judeus, infelizmente, hoje não aceitaram Jesus como sendo o Messias. Então, no capítulo 24, ele vai determinando o início. Olha só o início do 24. Ele diz, vocês vão ver guerra, rumores de guerra, vai haver todo tipo de assolação, terremoto, isso e aquilo, vai ter uma destruição. Então, no capítulo 24, ele vai trazer uma linha do tempo da história. Ele está trazendo uma linha do tempo da história, assim como ele está fazendo em Apocalipse. Ele traz uma linha do tempo da história. Quando ele fala assim, mas então não é o fim. Quando é o fim? Aí ele diz no verso 14, antes do 15. O fim se estabelecerá quando o evangelho for pregado em todo o mundo. O verso 14. Para a gente poder entender o 15. Aí ele diz assim, quando vier, por quê? Quando o evangelho for pregado, o que Jesus vai fazer? Vai tirar a sua igreja. E aí o anticristo se estabelece. É isso que está dizendo o verso 15. E aí, então virá a assolação do mal que falou o profeta Daniel. Aonde Daniel falou isso? Falou no verso 11, falou no capítulo 11, falou no capítulo 12. Lembra que eu li com vocês que ele vai fazer coisa que nunca seus pais fizeram? Que ele vai pegar o despojo das guerras e vai distribuir com os pobres? Que ele vai fazer coisa que nunca ninguém fez? Então, é isso que Jesus está falando no verso 15. Eu não posso pegar e pensar o verso 15. Eu tenho que ler a linha do tempo que Jesus vem estabelecendo para os judeus. E ele está falando para os judeus, ele não está falando para a igreja. Jesus menciona a igreja no capítulo de Mateus, no capítulo 21, no finalzinho, que ele vai falar assim, que ele vai estabelecer um povo diferente. Que esse povo seguirá ele de olhos fechados. É isso que Jesus está dizendo. Quem é esse povo? É a igreja. Não é a igreja local, é a igreja invisível, é a igreja dele, é a igreja dele, gente. Aí ele vai ensinar a gente no capítulo 25 de Mateus. Ele vai dizer assim, Jesus contou a parábola das 10 virgens. Quem são essas 10 virgens? 5 é a igreja que não dorme. A igreja de Jesus está preparada para o noivo. E 5 é Israel dormindo. Perdeu o segundo azeite. Qual é o segundo azeite? O segundo azeite é o Novo Testamento. Ela perdeu. Ela ficou focada num azeite só. Já a igreja não. A igreja tem o azeite de reserva, que é o ensinamento que Paulo vai fazer pelo Espírito Santo de Deus. Então, vamos em Tessalônica, que a gente vai entender o que está escrito ali em Mateus, capítulo 24, verso 15. Peraí, deixa eu achar aqui Tessalônica. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 2. Eu leio para a irmã? Eu botei um ponto aqui. 2. 2 Tessalonicenses. Então, eu vou ler. A vinda do Senhor e a revelação da apostasia. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Paulo está explicando o que Jesus falou no 24, verso 15. Irmão, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exaltamos e que não vos renovais da vossa mente, que não fique perturbados na vossa mente, com a facilidade, nem vos perturbeis, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedes de vós, suportando
Desculpa. Supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Esse dia do Senhor é a agonia de Jacó, é o dia que o Senhor vem realmente. Ninguém, ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Ele está falando isso para os judeus também. E para a igreja. Meus irmãos, fiquem tranquilos, porque esse dia fatal do Senhor, que ele vem, porque ele vai receber a igreja no céu, é uma coisa. Agora, quando ele vier para destruir tudo, não pense que isso vai acontecer assim. Ele virá, todo olho verá, vai ser como o raio que se mostra do Oriente ao Ocidente, todo olho verá. Então, mas isso, ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem iníquo. Então, no verso 15 de 24 de Mateus, eu tenho Jesus falando sobre isso. E o filho da perdição. Agora, a gente tem que entender que o diabo, ele não gera ninguém. Ele vai gerar uma filosofia humana. Tanto é que o monstro, no capítulo 13 do ventre, é da Grécia. E quem está comprando a Grécia toda hoje, que comprou a Grécia e está comprando toda a Europa, é a China. Os irmãos sabem disso. Então, são filosofias ideológicas que se revoltam contra Deus, contra todo o mistério do Senhor. Então, ele vai dizer, esse homem, lembra de Judas? O que a Bíblia diz? E o diabo entrou nele. Lembra de Caim? O que aconteceu? O diabo estava pronto para abocanhar, para entrar nele. Então, o homem mau, ele já pode estar nesse mundo. Ele vai dando tanta brecha, os sistemas humanos vão criando a situação de rebelião contra Deus. Esse homem vai ser escolhido porque Satanás vai entrar nele. Não é que vai nascer igual Jesus. Satanás vai entrar nele, para ele ser usado para destruição. Então, aqui vai dizer, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, e não tem ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Agora, leia de novo o verso 15, Roseli, de 24. Liga o microfone. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Isso. Aí Paulo vai explicar para a gente aqui. Compreende? A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia não deixa nada secreto. E Paulo, então, levado pelo Espírito Santo de Deus, traz aqui o desdobrar. Lembra que eu falei que Deus tem o cuidado de desdobrar as informações que ele passa? Então, ele faz aqui, ele desdobra aquela informação de Jesus, dizendo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Nós vimos isso aonde? Lembra que quando Herodes, um dos Herodes, matou Tiago menor, e ele depois viu que o povo gostou disso, ele se assentou, e diz a palavra de Deus que ele foi destruído, ele caiu na frente de todo mundo dizendo, quem fala não é um homem, quem fala é um Deus. Isso está em Atos. Quem fala é um Deus. Na mesma hora, veio a mão de Deus sobre ele, e ele caiu e foi comido de vermes. Então, não é a primeira vez que alguém quer sentar-se dizendo que ser Deus. Não é a primeira vez. Então, esse espírito nojento, esse espírito de destruição está no mundo. E Paulo vai orientar. Vai ter um momento, como Jesus falou, o homem da desolação, ele vai entrar e ele vai querer ser adorado como Deus. E muitos vão adorar. Quem não aceitar adorá-lo vai fazer o quê? Vai ser decapitado por esse exército que está se levantando aí. Porque vai ter uma união. Mesmo que pessoas
têm ideologia diferente, mas para ser contra Deus eles vão se unir. Não é? Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, Paulo falando, e agora sabeis que o que o detém para que ele seja revelado somente é ocasião própria. Deus vai deixar esse espírito agir somente em ocasiões próprias. Então, não vamos esquecer que o livro de Mateus ele está sendo escrito direcionado aos judeus. A igreja, no Novo Testamento, ela só vai ter força e as mensagens ela vem mais direcionada por meio de Paulo. Mas não é que Jesus não tenha falado à igreja, mas várias vezes ele falou mais direcionada aos judeus. Compreendeu? Ok? Quem mais tem? Espero ter ajudado aí. Quem mais? Irmã Helenita. Ah, pastor, fala, pastor. Depois eu quero falar alguma coisa aí. Não, pode fala, falar, pastor. Paulo. Pode falar. Estou dando para ele. Irmã Helenita, bom dia a todos. Está escrito lá em Daniel em que o homem do pecado, ele se assentará no lugar santo. Esse lugar santo, como a irmã colocou aí sobre o Monte Moriá, o templo será outra vez reerguido. E ele se assentará literalmente. Mas eu quero também frisar que, na minha ótica, são 2 períodos de tribulação. A tribulação será imposta por Satanás. Esse nos colocará como marginais, perseguirá a igreja, tomará os bens da igreja, ou seja, nós seremos marginais. E aí aqueles que o seguem terá um momento bastante plausível, bastante tranquilo. Essa é a tribulação. E nesse período, quando as 2 testemunhas, que agora estarão pregando, que será certamente Elias e Moisés, aonde que eu me refiro? No Monte da Transfiguração, apareceu Moisés e Elias. Quando Jesus ressuscitou, 2 anjos vestidos de branco. Quando Jesus foi levado aos céus, 2 homens vestidos de branco. E para que seja testemunha, é necessário que veja. Então não pode ser testemunha sem ver. E esses 2 homens, eles aparecem nesses 3 períodos em que Jesus ainda conosco. Então, quando agora Jesus falou, eu procurei aqui, mas a minha Bíblia que eu marquei está lá embaixo, em que ele fará aliança, como a irmã colocou, e ele jogará por terra o sacrifício contínuo. Esse sacrifício contínuo vai ser outra vez refeito, quando agora todos os aparatos para que o terceiro templo seja construído, só estão esperando um momento para que possa construir naquele mesmo lugar, na eira, aonde é o Monte Moriá. Ali é o lugar onde que Deus escolheu aqui na terra para todos os feitos do cumprimento do plano de salvação. E a irmã, quando lembrou de Jacó, realmente, e todos os grandes nomes da Bíblia, eles não deram prosseguimento ao projeto sem que primeiro passasse no Monte Moriá. Então, eu quero compreender, pelo que eu tenho ouvido e lido, o anticristo, agora personificado um corpo, ele se assentará literalmente no lugar santo. E o único lugar que é santo, determinado por Deus para a sua adoração, é no Monte Moriá. Agora, como que vai dar essa construção, não se sabe como. Porém, isso será. E quando agora a própria igreja arrebatada, não mais aqui, aí virá a grande tribulação, que essa será imposta pelo próprio Deus, aonde os homens procurarão a morte e não encontrarão, mas aí a igreja já está guardada com Deus, e aí vai entrar agora com o milênio, aquilo que nós conversamos. Mas depois os irmãos procurem lá em Daniel, e também quero discordar um pouco da irmã Roseli, quando ela diz que tem 2 vertentes. A Bíblia é uma só. A gente pode olhar para uma ou para outra, não. Eu compreendo que só existe uma vertente, e agora, pelo Espírito, testificando no Espírito, nós compreendemos que, porque essa vertente que o Espírito revela para a irmã, eu preciso ser testificado para que eu concorde como igreja em comunhão. Mas isso se dará literalmente no Monte Moriá, quando o terceiro templo será construído, ele personificará um corpo e ele se assentará, como o próprio Jesus falou. Quando virde, ou seja, eu vou ver, quando virde no lugar santo, quem lê, entenda. Está lá em Daniel, não conte. Sim. Irmão, eu não disse que tem 2 vertentes.
compreensão. Vários. Não, eu tenho uma convicção. Não convicção, irmã, que tinha duas interpretações. Tem várias vertentes. Se você ler uma edição de uma Bíblia, ver outra, você vai ver que cada um fala uma coisa. É isso que eu queria dizer. Eu tenho a minha convicção da Bíblia, porque é minha regra. Não, na dúvida, que a irmã ficou com dúvida sobre o assentar-se. A irmã ficou na dúvida sobre o assentar no lugar santo. Eu não estou questionando, não. A irmã falou no início que ficou na dúvida. Não, eu acho que o irmão... Essa é a minha posição. Vou passar a palavra para a professora. Uma coisa que é clara para a gente é que as coisas acontecerão realmente, literalmente, como diz o Paulinho. Não esquecendo que eu mostrei para os irmãos que as profecias ela acontecem em várias camadas. Uma das camadas já aconteceu da abominação do sacrifício ser interrompido. Leia o livro de Macabeus que os irmãos vão ver. Não impede, porque os judeus estão aí querendo construir o terceiro templo e a Bíblia. Justamente ele vai se assentar e vai se dizer como Deus. E aonde ele vai se assentar? Não é em Nova York, não é na Europa, vai ser em Jerusalém. Por quê? Inicialmente vai haver uma colisão, vai haver uma ideia de que está tudo bem, inicialmente. Depois, então, ele vai mostrar para que veio. Porque, inicialmente, ele vai fazer tudo o que os seus pais não fizeram. Vai ser bênção. Isso foi com Hitler. Quanta gente seguiu Hitler? Mas a Bíblia diz que nem todo mundo vai se inclinar a ele. Vai haver um grupo que vai se opor contra ele. Não só os crentes, mas algumas nações também. Tanto é que vai fazer guerra contra ele. Mas ele, com um exército muito forte, um exército levantado que está no mundo inteiro, que você sabe qual é, esse exército vai se unir a ele, e aí Jesus virá, porque ele vai... É só ler Zacarias, capítulo 14. Vai dizer que nunca morreu tanto israelita quanto morrerá nesse tempo. E eles vão entender, não a pessoa que já morreu. Quem já morreu sem Cristo já morreu, gente. Mas como nação... vai morrer tanta gente que eles vão, depois, como nação, eles vão clamar por Deus, diz Zacarias, e do céu virá esse momento que Jesus vem com a igreja, com todo o seu exército, para socorrê-los. E ele vai botar o seu pé no Monte das Oliveiras e vai abrir e fender ali uma barreira entre o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá. E ali, então, será essa chamada Batalha do Armagedon. Zacarias vai explicar tudo isso aí. Então, agora, quanto às visões que tem, eu não estou aqui para mudar a sua perspectiva. Eu estou aqui para mostrar. Tanto é quando aquele irmão fez a pergunta, eu fui na Bíblia. Quando a Roseli fez a pergunta, eu fui na Bíblia. Agora, cada um, eu não estou aqui para mudar a percepção de ninguém. Cada um entenda como o Espírito Santo revelou. Qual é a nossa função aqui? É a gente entender que, para você entender a Bíblia explica a própria Bíblia. Você tem que estudar. Sem estudar, ficar só vendo pessoas no YouTube falando, cada um vai dizer uma coisa. Então, pega o que mais, os apontamentos, e vai na Bíblia e testifica. É o que o Paulinho tem feito, é o que a Roseli tem feito, é o que o irmão Nelson tem feito como professores, tem mostrado à igreja isso daí. Na teologia, nós podemos discordar. No princípio, não. Qual é o princípio? Todos pecaram. Se não aceitar Jesus como Salvador, não terão uma vida eterna. Seja no milênio, seja na tribulação, tem que ter Jesus como a sua primícia, a sua verdade absoluta, ok? Obrigado pela participação dos irmãos. Alguma outra pergunta? O pastor Nelson. Vamos lá. Marlenita, não ficou muito claro para mim a questão da pergunta do Anselmo, né? Justamente por quê? A gente, quando começa a meditar um pouco na Bíblia, nós percebemos que quando se fala ali naquele período da tribulação, dos 3,5 depois, né, da segunda parte dos 3 anos e meio, parece que é o momento que Israel ele começa a se ajuntar, porque ele descobre que o inimigo está se assentando no templo como se fosse Deus,
e automaticamente o inimigo se levanta contra Israel e depois disso eles vão para o Vale de Megido, para o monte, onde começa a clamar a Deus, né, com o Salmo 121, e aí Jesus vem como general para pisar a uva, para pisar o exército inimigo. A minha pergunta é o seguinte: essa geração que vai dar continuidade ao milênio, não morre, é a nação judaica, que vem de todos os lugares do mundo, ou a igreja, aqueles que recusaram a Cristo, mas se arrependeram também? Repete a pergunta finalzinha aqui. Finalzinho. Essa geração que vai no milênio... A pergunta é, essa geração que vai estar no milênio, que está viva, será o remanescente dos judeus, que vem de todas as nações, ou também alguns gentios que se arrependeram e aí vão continuar vivos com Cristo no milênio? Então, a Bíblia deixa clara para a gente que quando Jesus vier, ele vai ressuscitar. A igreja, ele vai ressuscitar os que morreram na grande tribulação, pois não aceitaram o governo do anticristo. Ora, se é assim, os que estão são pessoas da rebelião. Quando Jesus está vindo, Zacarias ele vai dizer para mim que aquele grupo de Israel, eles vão reconhecer que Jesus é o Cristo. A nação. Eu acredito que alguns gentios também. Aí eu não tenho base bíblica para falar isso para o irmão, né? Mas eu acredito que alguns gentios também. Eu estou baseada em Zacarias. Agora, eu não posso esquecer que a tribulação, quando Deus está escrevendo para Daniel, ele diz assim: e isso se dará para você e o seu povo. Então, eu tenho que entender claramente que aquelas profecias de Daniel ali, ela está muito ligado com o povo de Daniel, não está falando aos gentios, está falando ao povo. Por quê? Quando eu leio Oséias, que eu já passei para vocês, Oséias capítulo 13, Deus está tão doído com o povo, que o povo está prostituído e está adulterando. Ele diz, Oséias, eu sou como um marido traído. Ele está tão doído que ele diz no capítulo 13, eu vou pegar vocês como tocaia de um leão, eu vou pegar vocês como urso, eu vou pegar vocês como leopardo. Então ele vai usar a mesma figura que ele vai usar em Daniel. Quem é o leão? Ele usou a Babilônia. Ele usou o urso, o Medo-Persa. Ele usou o leopardo, que foi a Grécia. Então, ele está dizendo em Ezequiel que essas nações e abominação, ele vai usar para corrigir o povo de Israel. Os gentios vão entrar de gaiato aí. Há pouco tempo, aqui no Brasil, eu, quando estava no CIEM, eu estava fazendo o curso lá, o mestrado em missiologia, nós recebemos a visita do pastor Edson. O pastor Edson, ele se converteu há muito tempo, mas ele vivia ainda na Palestina como muçulmano. E ele não dizia claramente que ele era... O nome dele não é esse, é pseudônimo, não é Edson, ele não podia falar o nome dele, mas ele botava o tapetinho, ele orava como se fosse muçulmano, ele fazia tudo ali. Na hora que ele orava, ele inclinava, ele orava, disse ele que ele, assim como o muçulmano 5 vezes por dia, ele também se ajoelhava pedindo pelaquela nação 5 vezes por dia, como eles fizeram. Levou mais de 20 anos para ter uma família convertida ao cristianismo, porque ele não podia pregar abertamente, era com o dia a dia, o relacionamento. Porém, ele veio em 2003, aqui na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, ele veio em 2003 e estava sendo construída uma mesquita. E tinham apenas 200 membros na mesquita. E quando ele voltou, nesse período de 2013, quando eu estava no Rio, ele
falou que ficou pasmo, porque quando ele voltou à mesquita, as pessoas não sabem que ele era cristão, pensavam que ele era um muçulmano. E ele ouviu do líder da mesquita o seguinte, 10 anos depois só. O irmão, ele falou assim, você, padre, nós viemos para cá, nos implantamos aqui para poder criar famílias e a nossa preocupação não é converter ninguém, é doutrinar as crianças das nossas famílias para futuramente a gente ter um exército muçulmano aqui. Mas parle, porque o brasileiro, nós somos hoje mais de 6.000 convertidos que frequentam a nossa mesquita. Quer dizer, o brasileiro está muito aberto a todo tipo de coisa nova que vem. Principalmente, se puder ser pedófilo, casar com uma criança de 12 anos. Ele pode ter várias mulheres. Então, é uma religião que fica tranquilo. É uma religião que está tudo bem. É uma religião que ele pode se dizer adorando a Deus e, ao mesmo tempo, ele pode usufruir dos seus desejos da carne. Então, o que eu quero dizer para o irmão? Os gentios que estiverem nessa época, pode ser que caiam a ficha, porque são pessoas volúveis. Mas se ficarem vivos, porque o Senhor não veio para matar e destruir, mas ele veio, diz em 1 Pedro, ele quer a salvação de todos. Se o Senhor vier estabelecer o seu reino, a pessoa terá a oportunidade de viver de forma teocrática. Se ela conseguir viver de forma teocrática, ela deixar-se envolver pela verdade genuína no seu coração, essa pessoa será salva. Agora, se ela fizer isso apenas para ficar bem com o governo teocrático, foi o que aconteceu na época de Constantino, muita gente se converteu ao cristianismo para ficar bem com o governador. Se a pessoa fizer isso, o Senhor saberá e conhece o coração e entenderá que essa pessoa ela deve enfrentar, sim, o trono branco e ser condenada eternamente. Porque a condenação, meu irmão, a gente fala do fogo que Jesus mesmo utilizou como exemplo, mas a condenação maior para o ser humano é viver sem Deus. A pessoa tem dinheiro hoje, a pessoa tem família, tem tudo, mas a pessoa que vive sem Deus, ela vive num desespero tão grande que ela busca o suicídio. Então, não adianta ter dinheiro, não adianta ser cercado por amigos, porque na hora mesmo da vida eterna, o que importa é uma vida com Deus. Isso sim vai ser um inferno para a vida dela, porque hoje já é. A pessoa sem Deus, ela vive num tormento tão grande que ela não suporta e busca a destruição da sua própria vida. Ok? Eu não sei se respondi, como eu falei, eu não sei tudo, mas que Deus possa abençoar e clarificar a sua mente. Amém. São 10 horas, a gente vai partir aí para a última pergunta. Sim, olha só. Tem a última pergunta a fazer, por favor, faça, porque eu tenho que, 10 e 10, nós temos que encerrar aí a rotina para que as pessoas queiram falar alguma coisa, tá? Não vai. Na verdade, nós não vamos esgotar esse assunto. Foi o primeiro contato que alguns tiveram. Isso tem que maturar na sua mente. Isso tem que fazer parte de você. E não tem como você fazer isso se você não ler o livro de Apocalipse com cuidado. De ler a Bíblia na sua essência, desde os livros da lei, desde a Torá. Lê devagar, lê os profetas. Não tenha pressa de ler em um ano. Leve 2, 3 anos, mas leia aprendendo do Espírito Santo. Reserve no seu dia a dia pelo menos 30 minutos para que faça um plano de leitura. Tem alguns planos de leitura. Não leia aleatoriamente. Hoje vou ler aqui, vou ler ali. Faça um plano de leitura para que Deus tenha acesso ao teu coração e possa te ensinar. Faça uma oração antes. Espírito Santo de Deus, clarifique a minha mente. Me dê a tua orientação, me ensine. Assim como o Senhor ensinou Paulo, separou Paulo para ensinar, me ensine também.
Eu quero aprender de ti. Lava o meu coração, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida. Que não seja um conhecimento para exibir, mas que seja um conhecimento transformador da minha vida, para que eu possa transformar outro. Esse é o objetivo da palavra de Deus. Irmã Helenita, eu tenho uma pergunta. Eu fiquei esperando para as pessoas perguntarem, mas não perguntaram. Eu vou perguntar. Nós sabemos que existe uma promessa para Ismael. E quando Abraão morreu, ele estava no velório de Abraão. E ele viu que todos os bens de Abraão foi dado a Isaac. E agora, quando Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó, depois ele se arrepende e teve aquele problema todo familiar, ele se ajunta com Ismael e vai agora criar os árabes. Eu gostaria que a irmã falasse alguma coisa sobre essa promessa que é dada tanto a Ismael como a Esaú, que nós tendemos a condená-los. Mas eles não estão à margem da bênção de Deus, quando agora o próprio Ismael e o próprio Esaú faz parte diretamente dessa família. E hoje tanto eles se odeiam. Essa é a minha pergunta. Qual é a visão que a irmã tem em relação a esse contexto? Nós vamos ver quando Agar foi mandado embora, que o menino estava ali no poço chorando, aquelas coisas todas, e o Senhor diz, Agar chega a falar, Deus é o Deus que vê. Deus é o Deus que vê. E foi dada uma promessa, sim, Ismael. Agora, o problema dos árabes é que eles não souberam esperar. Pode ver, houve uma promessa para Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. Sara não soube esperar. E o problema desse grupo é que eles não souberam esperar. O que Satanás fez? Satanás se antecipou, dando para essa visão para Maomé. Maomé usou, então, tentou usar por muito tempo essa visão que ele teve para unir os povos, mas não foi bem sucedido. Essa união de certo e concreto, ela vem somente em 1456, quando derruba por completo Constantinopla e que os turco-otomanos se põem no poder. Só que, infelizmente, eles teriam a mesma força do povo de Israel, sabendo que eles são escravos. Lembra que Paulo vai falar isso em Gálatas? Isaac é o filho da promessa. Mas Ismael é escravo. Eles teriam a bênção, sim. Como você tem a bênção hoje na sua vida, porque nós somos abençoados a partir de Abraão. Em todas as famílias serão benditas a terra. Eles seriam prósperos, eles teriam um governo também. Mas eles se anteciparam. E é isso que Satanás faz contigo e comigo. Quantas vezes Deus tem uma promessa para você e essa promessa é roubada porque nós nos antecipamos. Nós não esperamos em Deus. E a Bíblia é clara. Espera, pois, no Senhor. Espera com paciência no Senhor. Se Deus te deu uma palavra, espera em Deus. Então, o que eu tenho a dizer sobre essa nação, sobre esses povos que se uniram, eles se uniram sobre uma bandeira errada. Eles se uniram sobre a bandeira que vem de Maomé e não sobre a bandeira que vinha de uma promessa do Gênesis, que eles seriam também um povo abençoado. Eles erraram o alvo, assim como Israel fez quando não aceitou Jesus. Eles erraram o alvo. E toda vez que eu saio debaixo do guarda-chuva de Deus, lembra que o Salmo vai dizer? Toda a Bíblia ensina a gente, ele vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, o que aconteceu com a tribo de Ismael, que se uniu a Esaú? Eles guerrearam até contra o povo de Israel. E Deus até falou, quanto a esse povo você não vai mexer.
Você não vai tocar, segue em frente, passa por ali e não faz guerra com ele, porque eles têm uma promessa e Deus é fiel para cumpri-la. Só que eles se desviaram. Eles foram para debaixo do guarda-chuva de Maomé. E eles se estabeleceram como os turco-otomanos. O segundo Maomé, que todo mundo sabe da história, se estabeleceu como império e guerrearam. E tem aí... E ele, o que ele fez para unir? Ele trouxe uma religião. Ele trouxe a religião. E eles assim se uniram. Como o tempo acabou, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, novamente, né, que eu já falei. Isso só foi um melzinho para que os irmãos entendam. Alguém vai falar diferente? Vai falar diferente de mim, porque eu não sei tudo. Vai falar diferente de mim. Você vai ouvir muitos teólogos falando diferente. O próprio autor da revista fala diferente do que eu penso. Agora, qual é a visão que eu gostaria que os irmãos tivessem? Primeiro, para encerrar, que a Bíblia toda explica a Bíblia. Você não pode conseguir ler a Bíblia. Segundo, a Bíblia, a carta de Apocalipse foi escrita para a igreja. Outros não vão entender. A igreja que vai entender. Terceiro, não é para pôr medo, não é para falar do anticristo nem de Israel. É para falar do seu sucesso e da sua vitória. Existe uma vitória como igreja. Ele dá esclarecimento do que vai acontecer no mundo para que a igreja saiba que ele tem o controle de todas as coisas. Deus tem controle sobre o reino do homem. Então, existe uma esperança. E o que você tem que fazer como igreja? Crer no Senhor Jesus. E será salvo, tu e a tua casa. E lê o que está em Mateus 28. Obedeça. Siga os seus mandamentos. Saiba que é um rei que está governando a sua vida. E assim eu encerro a minha participação nessa maravilhosa oportunidade que vocês me deram. Sabendo que eu não estou aqui para dizer o que é certo ou errado. Eu estou aqui para dizer o que a Bíblia me ensinou. Agora cabe a você aprender o que a Bíblia tem para te ensinar por meio do Espírito Santo de Deus. Amém? Muito obrigada. Eu não tenho palavras para agradecer. E quem sabe, numa outra oportunidade, a gente faz uma mesa redonda. Esse foi o primeiro contato. Leia e estuda. Aí a gente faz uma mesa redonda para estar discutindo, aprendendo com os irmãos. Mas não venha com achismo, não. Venha com a Bíblia. Venha com a Bíblia. Me mostra ali na Bíblia. Porque os livros escritos de Daniel é para o povo dele. A Apocalipse é para a igreja. Unicamente para a igreja.